Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da circuncisão do coração. E eu gostaria de começar lendo alguns versículos que se encontram em Romanos 2, e eles estão entre Romanos 2:17 até o 29. Vamos começar lendo o 17, onde diz: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? 25. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Por fim, o 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Bom, nós vemos que durante o capítulo 2, desde o versículo 17 até o versículo 19, Paulo ele está ali exortando, ele está ali falando que de nada adianta ter a circuncisão, que era algo que foi estabelecido ali nos tempos antigos, desde o Antigo Testamento, por Deus para os judeus, que eles deveriam se circuncisar para ser diferenciados dos outros povos. Nós vemos que Paulo fala: olha, de nada adianta vocês serem circuncidados, vocês serem judeus aí, terem toda essa linhagem se vocês não seguem a lei. Vocês dizem serem os escolhidos de Deus, mas vocês não fazem aquilo que deve ser feito. Vocês falam para não roubar, mas vocês roubam. Vocês falam para não adulterar, mas adulteram. Vocês falam para diversas coisas e fazem tudo ao contrário. Então, porque vocês não olham para si mesmos, porque vocês não veem a estaca que está no olho de vocês antes de querer instruir os que estão ali, porque vocês não tiram essa estaca antes de querer tirar a farpa do olho do seu irmão, porque vocês não olham para si mesmos antes de julgarem os outros, porque vocês têm colocado um fardo tão grande neles, sendo que vocês não querem carregar esse fardo. Nós vemos que Paulo ele vai exortando, e nós vemos que tudo isso é em um cenário onde os judeus eles não queriam que o evangelho chegasse aos gentios, mas nós sabemos que por meio de Jesus Cristo o véu foi rompido, e aquele evangelho que era somente para os judeus, somente ali para o povo de Israel, ele foi chegado a nós, e hoje nós conhecemos o Evangelho. Hoje nós podemos ser salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos ali comprados por um alto preço, que foi o sacrifício do Senhor, o sangue dele que verteu ali na cruz. E nós vemos que durante o texto Paulo nos fala que, olha, o incircunciso, o gentil que segue a lei, ele vale mais do que você, porque ele te julgará. Porque você, sendo circunciso, não segue a lei, mas ele, sendo incircunciso, segue a lei e ele ganha a circuncisão. E nós vemos que o mais importante não é a circuncisão ali na carne, mas é a circuncisão do coração, a circuncisão que provém de Deus e não dos homens, a circuncisão ali que ela é diretamente do Espírito, diretamente do Senhor. E é essa circuncisão que nós devemos buscar, porque a circuncisão da carne ela é nada mais, nada menos do que algo aparente, é nada mais do que algo exterior. E nós temos que buscar a circuncisão do nosso interior, a circuncisão que provém diretamente de Deus. E eu te convido hoje a refletir sobre esse texto, porque
Aqui Paulo está falando especificamente aos judeus, mas não é simplesmente nós podemos olhar essa situação que ele estava ali exortando eles e olhar para nós mesmos. Será que nós temos nos considerado mais santos do que os outros e querendo guiar os cegos? Nós temos querendo falar as coisas que eles devem fazer, mas nós mesmos não praticamos? Olha, se você coloca um fardo, se nós colocamos um fardo maior ao outro do que o nosso, nós estamos errados. Porque não é assim que funciona o Evangelho é sobre servir e nós temos que nos examinar dia após dia, nós temos que estar refletindo sobre essas coisas. Então, que você possa estar refletindo e que nós possamos estar buscando a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração, que é por meio de Cristo Jesus, que é por meio do temor a Ele, que é por meio do amor a Ele, por meio da busca a Ele. Que o Senhor abençoe a sua semana. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.